Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que chega aqui no nosso canal. Se você não segue ainda, você pode estar seguindo, compartilhe esse vídeo nos seus grupos. Deixe aqui o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por você. Deixe aqui também a sua prece, por quem você quer que eu reze, a intenção que você deseja colocar aqui para nós por escrito nos comentários desse vídeo. Hoje, 28 de outubro, celebramos a festa de São Simão e São Judas Tadeu. A história silencia sobre a ação destes dois apóstolos. No Novo Testamento, Simão é cognominado Zelota, cananeu, talvez o mesmo significado. Provavelmente porque era muito apegado à ideia teocrática e messiânica dos judeus e animado da decidida oposição aos romanos. Judas é o apóstolo que tem o sobrenome de Tadeu, aquele que na última ceia perguntou a Cristo o porquê de ele se manifestar só aos discípulos e não ao mundo. João 14, 22. É tido como o autor da carta do Novo Testamento que traz o seu nome. Entre os irmãos do Senhor, Mateus 13, 55, são designados um Simão e um Judas, mas não temos argumentos para afirmar que sejam ou não os dois apóstolos que hoje festejamos. Os orientais os comemoram em separado. Simão a 10 de maio e Judas a 19 de junho. Oremos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas que a vossa Igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados do edifício, que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repita comigo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discurso, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João,
Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, celebrando a memória destes dois grandes apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu, sempre para o católico é um sinal da pertença à família de Deus celebrar um apóstolo. É muito importante termos em mente, por exemplo, isso que justamente São Paulo fala na carta aos Efésios hoje. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. Para o católico, deve ser aqui uma questão de segurança, colocar em seu coração, em sua mente e sua consciência, de que pelo batismo não pertence a uma denominação que foi criada ontem, que abriu-se uma garagem e agora vamos denominar nós mesmos essa, de repente, né, igreja e pronto, acabou a história. Não. Jesus entrega as chaves para Pedro, está no Evangelho. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E São Paulo, escrevendo aos Efésios, na leitura de hoje, vemos como que nós somos integrados nesse edifício. Daí que nós deveríamos ter a segurança da fé, a confiança em Deus, em saber que dessa pertença a essa família, justamente. Né? É nele que toda a construção se eleva para formar um templo santo do Senhor, e vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Pelo batismo, somos casa de Deus, somos morada de Deus e pertencemos à família de Deus. Isso não deveria ser para nós qualquer coisa. Não estamos sozinhos na fé. A igreja é nossa casa, é nossa família, e por isso não estamos sozinhos. Não precisamos ir atrás de alimento lá fora. Não precisamos ir atrás de outras igrejas. Já fazemos parte desse edifício que é a igreja pelo batismo. E o evangelho que nós acabamos de ouvir nos fala que aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força dele saía e curava a todos. Aqui fala da cura que muitos recebiam no tempo de Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, que eu tenho aqui em mãos, né, esse livro que todos nós deveríamos conhecer e estudar, nos fala que Jesus continua realizando as suas curas, tudo que ele realizou, os seus milagres, através dos sacramentos, através da igreja. Existem, por exemplo, 2 sacramentos de cura, que é a unção dos enfermos e o sacramento da confissão. Jesus continua curando hoje, não só fisicamente, mas na nossa alma. Portanto, se fazemos parte desse edifício que é a igreja, temos também a alegria de recebermos a maior de todas as curas, que é a cura do nosso pecado. Primeiro pelo batismo, né? Porque de certa forma, mesmo que o batismo não seja sacramento de cura, essa terminologia, o catecismo não aplica ao batismo, que o batismo é o sacramento de iniciação à vida cristã. Mas ele nos purifica da mancha do pecado original. De certa forma aí,
nós somos curados dessa ferida original que é o pecado. Mas depois podemos, com o uso da consciência, já com a idade da razão, podemos pecar, cair no pecado, em consciência. Mas Deus, em sua misericórdia, nos deixa a igreja, e pelo batismo nós somos membros dessa igreja, e temos os nossos pecados, mais uma vez, aí apagados pela misericórdia de Deus, no sacramento do batismo. Então, hoje, celebrando 2 apóstolos da igreja, nós deveríamos ter essa consciência dessa pertença, o pertencimento à grande família de Deus pelo batismo que é a igreja. E nessa igreja, ela não está, essa casa que é a igreja, ela não é vazia. Essa igreja é nossa casa, como nos recorda o Papa Bento XVI, em memória, nela nós temos tudo que é bom, tudo que é necessário para a nossa salvação. E nessa certeza deste pertencimento a essa família que é a igreja, por intercessão desses 2 apóstolos que nós celebramos hoje, São Judas e São Judas Tadeu, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que você possa compartilhar esse vídeo, seguir o nosso canal se você não segue ainda. Deixe o seu comentário, o que você achou desse momento de oração com a liturgia da palavra, com a liturgia diária, e você possa deixar aqui o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por você. São Judas, Tadeu e São Simão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.